Patrulha do Consumidor. Celso, Vamos lá. consumidor Rafael, ele contratou o serviço de uma empresa para a realização de um grande show. Isso em janeiro desse ano. De uma pessoa muito famosa. Muito famosa, um grande artista. Só que a chuva impediu a realização desse evento. E agora, para marcar uma nova data, a empresa quer que o Rafael pague mais 50% do valor, que não é pequeno. Isso é correto, Celso? Você vai me responder logo depois que a gente entender em detalhes a história do Rafael. Vamos ver. O garçom Rafael Augusto procurou o Patrulha do Consumidor, porque em outubro de 2012 ele contratou uma empresa que realizaria um show no início deste ano. Com o artista Eduardo Costa. Fechamos uma data. Paguei R$60 mil ao escritório, mais despesas, que totalizou R$100 mil. Porém, no dia do evento, chovia muito. O empresário do Eduardo Costa resolveu remarcar a data. Aí começaram os problemas do Rafael. Um representante do escritório me telefonou e me informou que a metade do dinheiro que eu tinha pago, R$60 mil, eu tinha perdido, em virtude das despesas do artista. O restante do dinheiro devolvido para um produtor, que até hoje também eu não consegui receber nenhum centavo. Em virtude disso, eu tive que vender uma pizzaria que eu trabalhava por conta, para pagar a dívida. O que sobrou para mim desse evento foram os convites e o material de divulgação do show, e mais a dor de cabeça. Já faz 10 meses que eu estou tentando fazer um acordo e não consigo fazer acordo nenhum. Celso, como não tenho solução para esse problema, decidi procurar você porque eu sei que você vai me ajudar. Me ajuda, Celso. Absolutamente nada contra a categoria de garçons, muito pelo contrário. Mas, no caso do Rafael, o que me espantou foi exatamente que ele estava querendo subir nessa profissão de empresário da noite, dono de pizzaria, e de repente ele teve que se desfazer dos bens que ele já tinha adquirido, das coisas que ele já tinha conquistado e se tornar um garçom, começar tudo de novo. Como é que pode, Celso? Pois é. O Rafael tinha uma pizzaria e achava que entrando no mundo dos eventos ele iria ganhar mais dinheiro. Aí ele contratou o show do Eduardo Costa. Contratou o show do Eduardo Costa, ligou para a Talismã, que é a empresa que cuida dos direitos e dos eventos do Eduardo Costa, pediu uma data para fazer um show, e aí disseram para ele que tinha uma data na mão de um empresário de nome Jair, dono de uma casa noturna chamada Tropical Dance. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. E aí disse, olha, ele tem uma data lá, ele não vai fazer o show, provavelmente, você pode comprar a data dele. Ele foi lá, negociou, pagou quanto de comissão para conseguir essa data para ele? Ele ia ganhar R$15 mil. 15 mil reais. Chegou a ganhar os 15 mil? Não. Ele não chegou a ganhar? Não. Bom, aí ele ganharia 15 mil reais para ceder a data e indicaram para ele um local para fazer o evento. Onde era esse local? Em Bugaçu. Em Bugaçu. E aí ele aceitou todas as indicações que foram a ele colocadas e marcou o show, foi pagando direitinho todas as parcelas para a Talismã. Pagou uma por uma, sem deixar de pagar absolutamente nada. Contratou os seguranças, contratou banheiros químicos, contratou equipe para montar o palco, contratou iluminação, foi pagando tudo, achando que aquilo seria o evento da vida dele. Aqui está o ingresso, ó, para vocês verem. Esse é o ingresso do evento, né? Aqui vocês vão ver, isso aconteceu em 2012, não é isso? 2013. 2013. Janeiro. 6 de janeiro de 2013, agora, desse ano. 26 de janeiro de 2013, essa é a data. E aí, no dia, choveu. Mas não choveu tanto assim que impedisse o show. Choveu tanto assim? Não. Não dava para cancelar, não. Chovia um pouco. Chovia. Só que o artista, o Eduardo Costa, não foi até o local. Quem foi no local naquele dia? Os produtores dele.
O rapaz que me vendeu o show e me indicou o Almeida. O Almeida. O Almeida foi lá, ele disse o que para você? Ele foi lá com mais 2 pessoas. Mais umas 2, 3 pessoas da produção fizeram uma reunião e falou assim, hoje aqui não tem condições de fazer o evento. Vamos remarcar para uma data futura. E pediu para você desistir da data? Desistir do dia ali. Só que ele tinha vendido ingressos, ele tinha feito anúncio nas rádios, nos veículos de comunicação, cartazes espalhados pela cidade toda. Eu vou mostrar para vocês os cartazes aqui espalhados. Esse aqui, inclusive, estava em um dos lugares da cidade, ele recolheu. Tá aqui, olha, o cartaz, né? Deixa eu fazer assim. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Tá Essa casa de show não tinha cobertura? Pois é. Não, isso era um clube. Era um clube. Não tinha cobertura? Um clube com palco e aberto. Mas bom, que risco que você estava correndo, hein? Pois é. Mas Celso, eu já vi alguns shows acontecerem em locais abertos. O palco normalmente é protegido e o lugar onde a turma que vai para assistir protegido, acaba tomando um pouco de chuva, mas muitas pessoas, quando querem ver o artista, eles não se preocupam com isso, né? Aliás, nem se importam. E as pessoas foram lá, viu, Ana? As pessoas foram lá, ele acabou abrindo a porteira. Antes do show tinha uma dupla chamada Lucas e Gustavo que cantaram lá. Isso. Só que o Eduardo não apareceu, ele não foi até o local. Nossa. Porque se ele tivesse ido até o local e não tivesse condições de fazer o show, tudo bem. Só que ele não foi até o local. Ele fez um show no dia antes, em São Paulo. No dia seguinte, estava marcado, inclusive foi no Centro de Tradições Nordestinas. Nós confirmamos que isso aconteceu. No dia seguinte, o show era com ele, lá em Imbu. Mas ele não foi. Você acha que ele não foi por uma decisão pessoal dele? A gente não sabe. Ou o Eduardo Costa, o artista, que tem os empresários, tem os produtores, ele já veio algumas vezes aqui ao programa da tarde, todo mundo é fã dele, né? Ou ele, o artista, decidiu sozinho? Pois é, a gente não sabe e ele também não conseguiu saber, porque lá esteve o Almeida e o Almeida, junto com outras pessoas da produção, convenceram ele a cancelar. Bom, mas cancelar e quem paga a conta, né? Quem paga tudo o que foi contratado? Claro que foi ele. Olha a situação do Rafael. O Rafael tinha uma pizzaria. O Rafael conseguiu chegar na condição de empresário com muito sacrifício. Sabe o que aconteceu com a pizzaria dele? Para você que está nos assistindo, ele teve que vender a pizzaria dele para honrar com todos os pagamentos de segurança, de palco, de ambulância, né, de estrutura toda para fazer o show, de banheiros químicos. Nossa. E ele vendeu a pizzaria dele. Sabe o que o Rafael faz hoje, gente? Garçom. Ele é garçom para poder sobreviver. Porque tudo que ele tinha estava nesse show. Tudo que ele tinha estava no show. Rafael, eu até comentei aqui que o risco era grande, né? Porque você estava no limite da sua capacidade, da sua possibilidade. Então, esse, como disse o Celso, talvez tenha sido o evento da sua vida. Era onde você queria dar a grande virada. Exato. Foi por isso que você resolveu assumir esse risco? Foi. Era a oportunidade de crescer, né? Se tudo tivesse dado certinho, ia subindo, né? É que você nunca esperou que isso pudesse acontecer, né? Você nunca esperou que o artista não fosse. Vamos ligar lá para a Talismã? Chover no dia, né? Vamos ligar para a Talismã, porque no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte não, isso foi num sábado, na segunda-feira, a Talismã entrou em contato com ele e disse, olha, dos 59 mil reais que você pagou pra gente, nós vamos devolver 30. Os outros 30 seriam para quê? Despesa do artista. Mas como? Você não foi você que pagou o hotel? Paguei. Você não pagou alimentação? Paguei. Você não pagou toda a estrutura para ele ter os camarins com toda a alimentação que ela queria lá dentro também? Paguei, as vans, tudo. Tudo? Você pagou tudo. Que despesa que ele teve? Não sei. Então, bom, aí os 30 mil reais deveriam chegar no bolso do Rafael. Afinal de contas, foi ele que pagou, foi depositando o dinheiro. Sabe para onde foi o dinheiro? Foi para a mão do Jair. O Jair, que era dono daquela discoteca, daquela casa noturna chamada Tropical Dance, foi para ele. E ele ficou de devolver para o Rafael. Devolveu? Não. Nada? Nada. Absolutamente nada. Disse pra ele que show dava prejuízo, quantos prejuízos ele já tinha tido em show, que ele ficasse com o prejuízo dele e tudo bem. Peraí, gente, o artista não foi ao local. A gente não sabe se o Eduardo Costa sabe dessa história, não sabe dessa história, quem cancelou, quem deixou de cancelar. Mas a Talismã, a empresa sim é responsável, é prestadora de serviço, está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Alô? Alô? Quem tá falando? Elisângela. Elisângela? Oi. É o Celso Russomano, tudo bem, Elisângela? Oi,
Celso Russomano, tudo e você? Tudo bom, graças a Deus. Elisângela, nós estamos ao vivo aqui pela Rede Record de Televisão. Estou eu, a Ana Hickman, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo o Rafael Augusto da Silva, que contratou um show da Talismã para que o Eduardo Costa, no dia 28 de janeiro deste ano, fizesse um show em Embu-Guaçu. Ocorre que o show foi cancelado, chovia um pouco nesse dia, então o show foi cancelado. O Almeida foi até lá e disse que não dava para fazer o show. Ficaram de devolver o dinheiro para ele, não devolveram absolutamente nada. Ele teve que vender a pizzaria dele para poder pagar as dívidas. Elisângela, hoje ele é garçom e ele não consegue um acordo com a Talismã. Eu queria saber com quem que a gente vai falar para resolver isso. Que eu vou passar você para o setor de venda, essa que foi a pessoa que vendeu. Só um minutinho. Quem é? O Almeida? Não, é a Luciana. Luciana, mas quem vendeu para você? O Almeida. Peraí, mas e o Almeida? Quem é o Almeida, Elisângela? O Almeida é o contratante. É o contrato show, isso. Ele contrata o show, peraí. Mas ele é da Talismã ou de fora da Talismã? Então, Celso, eu vou passar você para eles, que aí você conversa melhor. Tá bom, ok. Vamos lá, vamos conversar. Tem vários problemas aí, né, Celso? Pois a gente precisa entender qual é o papel do Almeida, qual é o papel do Jair, que é o dono da Casa Noturna, que tinha a data, que passou a data para o Rafael. Porque, gente, são prestadores de serviço. E o Código de Defesa do Consumidor diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Deixa eu ver com quem a gente está falando, eu vou explicar já já. Alô, quem está falando? Walter. Walter, é o Celso Russomano, tudo bem, Walter? Tudo tranquilo, e você? Tudo bom. Walter, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, para mais de 50 países. Estou eu, Ana Hickman, aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo o Rafael Augusto da Silva, que contratou um show do Eduardo Costa aí de vocês, da Talismã. Quando? Ok? Ele contratou esse show para o dia 26 de janeiro. Ocorre que nesse dia, em Embu-Guaçu estava chovendo. Você conhece esse caso? Eu não... O Ricardo? Você conhece ele? Não. Então eu vou te explicar. O Rafael contratou esse show e esse show estava... Na verdade, quem tinha os direitos desse show era uma casa noturna chamada Tropical Dance. Quando ele ligou pedindo o show do Eduardo Costa, o Almeida, ele trabalha aí com vocês? Não, o Almeida revende shows para as casas de shows. Pois é, o Almeida disse para ele, veja bem, olha a história, Walter. O Almeida disse para ele, olha, sabe de uma coisa? Nós não temos uma data para você aqui, mas a Tropical Dance, lá do Jair, tem uma data, que é essa data, 26 de janeiro de 2013. Você compra dele a data e você pode fazer o show. Inclusive, o próprio Almeida indicou o local? O próprio Almeida ligou e arrumou o local do evento. Bom, aí o Almeida disse, eu tenho até o local para você fazer o evento em Embu-Guaçu, num clube. Qual é o nome do clube, você sabe? Fish Calden. Fiscal? Fish Calden. Fish Calden. Bom, aí ele contratou tudo direitinho, todas as exigências do contrato ele cumpriu, pagou tudo direitinho, etc. No dia do show, choveu, Walter. Choveu e o Eduardo Costa não foi até o local, só foi lá o Almeida e mais duas pessoas que ele não se recorda o nome da produção, dizendo o seguinte, tem que cancelar o show, tem que cancelar, não dá para fazer aqui porque está chovendo. Bom, estava chovendo, mas o Lucas e o Gustavo, que estavam antecedendo o show, cantaram lá e o público estava lá. Bom, ele foi convencido a cancelar, cancelou na segunda-feira. O pessoal aí da Talismã, quem ligou para você? Eu falei com a Kelly. A Kelly da Talismã ligou para ele e disse assim, olha, nós vamos te devolver o dinheiro, não os 59 mil reais que você pagou, nós vamos te devolver 30 mil. Sabe para onde eles mandaram os 30 mil? Lá para a Tropical Dance, para o Jair, que nunca devolveu o dinheiro para ele. Que é quem tinha um contrato com a gente, né? Pois é, exatamente. Que nunca devolveu o dinheiro para ele. Mas quem pagou foi ele, os depósitos estão em nome dele, tudo bonitinho. Como é que eu posso saber disso? Tá aqui a documentação. Ele tentou, Walter. Quando a Tropical me pede o dinheiro de volta, eu devolvi a ela, que é quem tem o direito de contrato. Pois é, só que ele, Jair, enfiou o dinheiro no bolso, o senhor Almeida desapareceu e o Rafael vendeu a pizzaria dele e hoje em dia ele é garçom
para poder sobreviver, porque tudo que ele tinha foi nesse show. Ele tem tentado de todas as formas falar com a Talismã para resolver o problema. Com quem você tem tentado? Ele não tem ligado para mim, não. Eu sempre foi com o Jair, né? Que eu liguei na Talismã, a Talismã fala assim... Quem é o Jair, Walter, por favor? Jair é dono de uma casa de shows lá. Então é o tal do Jair. Então, aí fica um jogo de empurra de um lado, de empurra do outro, e não consegue resolver o problema. Nós não empurramos nada para lugar nenhum. Nós vendemos o show para uma pessoa, essa pessoa é responsável, e quando não dá certo, nós devolvemos o dinheiro. Só que o Eduardo Costa vem de Goiânia, de jatinho, e a banda vem de Belo Horizonte, entendeu? Pode falar, ele queria falar. Tem jato, carreta, ônibus. Tá bom, pera um pouquinho só. Pera um pouquinho só. Ele gostaria de falar, ele está aqui, gostaria de falar, por favor. Ô, Walter, o Eduardo estava em São Paulo, porque ele fez um show na noite anterior no CTN. Sim, mas essas despesas são divididas, rateadas por todos os contratantes, entendeu? Mas aqui Walter, no contrato que vocês fazem, vocês dizem que se por acaso o artista não comparecer ao show e ele não compareceu no local, entendeu? Vocês devolveriam todos os valores de acordo com o que está estipulado no contrato. Desde que tivessem feito o pagamento no dia certo e desde que tivesse condições técnicas para se fazer o evento. Pois é, condições técnicas tinham. O que não tinha lá era... chovia um pouco, mas estava coberto o palco. O contrato não tinha condições técnicas. Bom, pois é. Então, aí veja bem. Pela chuva. E como é que... Eu queria saber o seguinte... A carreta não chegava no local, nada chegava. É isso, verdade? Não, chegava assim porque foi montado o palco, foi montado o som, tava todas as carretas lá embaixo. Ele está falando aqui que estava todo mundo lá. Inclusive, ele tem fotos do evento. Sim, mas um cantor cantar para duas pessoas não adianta, né? Era melhor devolver o dia. Nós estávamos preservando o Rafael, ou quem quer que seja, entendeu? Bom, então vamos fazer o seguinte, Walter. Como é que a gente pode... de fato resolver esse problema? O Rafael pode procurar você para ver Você pode vir até aqui. A gente é empresário do Leonardo, Eduardo Costa. Nós temos vários artistas aqui e temos uma empresa há 10 anos e nunca tivemos nenhum problema. E eu sei que a Talismã é uma empresa séria, por isso eu estou fazendo essa ligação. Né? À medida que nós recebemos aqui uma reclamação, nós verificamos a documentação, verificamos que ele pagou tudo, honrou com todos os pagamentos, fez a coisa da maneira correta, nós estamos ligando para vocês exatamente por esse motivo, porque nós sabemos que a Talismã é uma empresa séria. Eu poderia levantar os contratos para ver o que houve de pagamento certo ou errado? Posso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Rafael... Mas é que nós temos aqui uma média de 180, 150 shows de cada artista, e são 4 artistas e a gente não lembra de cabeça quais são, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Rafael te procurar, ele vai levar toda a documentação e depois a gente volta aqui no programa da tarde para mostrar como acabou essa história, pode ser? Tranquilo, querido. Tá, muito obrigado, viu, Walter? Nada, eu não podia esperar outra coisa de uma empresa séria como a Talismã, tá bom? Muito obrigado. Um abração, tchau, tchau. Legal, tá encaminhado, se não resolvido, mas está encaminhado. E fica aqui, independentemente do teu caso, de como vai ficar, da tua razão, mas independentemente de qualquer detalhe desse caso, fica um exemplo do seguinte: a gente quer crescer na vida, a gente quer colocar negócios maiores, a gente quer dar emprego, todos nós estamos imbuídos desses sentimentos, dessas obsessões que se transformam para quê? Para a gente melhorar, para a gente ganhar mais, para a gente se tornar um empresário, para a gente ficar bem na foto. Só temos que tomar cuidado, fica como exemplo, para a gente não dar um passo às vezes, que se não for maior que a perna, lá na frente você pode ter algum problema em cima de alguma situação que não esteja prevista, de um imprevisto que aconteça. Então, essa é uma lição que eu acho que dá para tirar desse caso. Principalmente e a gente vai voltar quando a ele, o imprevisto é de força maior e chuva é um imprevisto de força maior, ninguém pode contar com isso. De uma forma ou de outra, nós vamos acompanhar até o caso, Rafael, e depois nós voltamos aqui para mostrar o que aconteceu, tá bom? Boa sorte, Rafael. Muito bem. Nós temos também aqui um outro caso da Sandra, que esteve conosco na última sexta-feira, expondo um grave problema que aconteceu durante um tratamento dentário. O Celso entrou em ação, tentou inúmeros contatos com a clínica odontológica, mas não conseguiu falar com os responsáveis. E hoje voltamos ao caso, porque o Celso não desiste nem a gente. Antes, vamos entender melhor a história da Sandra. Vamos ver.
A gesseira Sandra Cristina procurou o Patrulha do Consumidor porque em março do ano passado foi a uma clínica para fazer tratamento dentário. Eu comecei a sentir dor no dente e procurei essa clínica para começar a fazer o tratamento do meu dente que estava doendo, que seria canal. Eu fui na clínica para fazer o canal. Quando eu entrei, ela mandou sentar tudo e começou a mexer no dente. Eu falei para ela, para que tá doendo. Ela pegou e continuou mexendo. Ela falou, canal não dói. Eu falei, mas tá doendo. Do nada, ela nem me avisou. Ela pegou e deu uma anestesia em mim. E depois pegou essa lima e enfiou no dente. E do nada parou o tratamento. Ali eu comecei a chorar muito. Ela falou, então vamos deixar para amanhã. Eu saí de lá da clínica humilhada, chorando. De volta à clínica, a consumidora percebeu que estava envolvida em mais uma situação de descaso. Outra doutora nem colocou a mão, não tirou chapa, não tirou nada, só me passou um medicamento. Não adiantou. Com tudo isso, eu voltei ainda na CPEM para requerer meu dinheiro de volta do tratamento do canal. Eles devolveram para mim. Na outra clínica, durante o diagnóstico para saber a causa da dor, uma surpresa. A doutora descobriu que tinha uma lima dentro da minha boca, no osso, entre os dentes e o osso. Isso estava interrompendo passagem do pulso, que é onde eu fiquei muito mal. Tive que pagar para tirar a lima, a agulha que estava dentro da minha boca. Eu paguei R$ 1.300. Além da peça deixada no dente, a consumidora teve algumas sequelas devido à imperícia da dentista. Por causa desse problema na boca aqui, desse lado de cá, a mastigação ficou prejudicada. Eu perdi o dente do lado de cá, tive que tirar, acabei perdendo da frente também. Agora, a gesseira quer o ressarcimento do prejuízo financeiro e quer também que seja feita uma reparação nos dentes. Pago os R$ 1.300, que foi a retirada só da lima, e quero que eles façam o restante do tratamento. Por causa desse dente, os outros eu perdi, quero que eles façam um tratamento deles. Não tem que ser lá não, de maneira nenhuma. Eu não confio mais neles. Tem que ser uma clínica da minha confiança. Eles pagam lá e eu faço em outra clínica. Celso Russomano explica o que diz o Código de Defesa do Consumidor para casos de tratamento odontológico como o da Sandra. O dentista presta o serviço para você, né? Nesse serviço está incluído alguns produtos também, como a obturação, o tratamento de canal, inclusive a obturação dos canais. E quando o dentista, ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia erra, vale o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que eu passo a ler para vocês agora. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Houve um defeito? Houve. Qual que foi o defeito? Durante o momento em que a dentista estava limpando o canal com uma agulha que, na verdade, ela serve também para você fazer, para limpar o canal, para que você tire todo o nervo, evitando que fique alguma coisa lá dentro e isso daí te crie uma infecção. Então ela vai fazendo a limpeza. No momento em que ela estava fazendo a limpeza, parte desta limazinha, que parece assim um parafuso para você que está nos assistindo, ficou dentro do canal. O canal que ia custar R$ 350 custou R$ 1.300. Então, nesse caso, né, o consumidor pode exigir alternativamente a sua escolha: execução do serviço sem custo adicional e quanto cabível, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou abatimento proporcional do preço. E ainda pode consultar, sim, outro profissional para que este profissional faça o serviço. Em seguida, Celso fala com uma atendente da clínica e explica o caso. Nós estamos recebendo aqui a Sandra, que reclama que foi fazer um tratamento aí na clínica, em Piraporinha, Diadema, e esqueceram dentro do canal do dente dela um pedaço da lima. E isso criou sérios problemas para ela, e eu gostaria de falar com alguém responsável pela clínica para que a gente possa resolver o problema. Tudo bem, só um minutinho. Com quem que eu vou falar? Só um minuto. Tá bom, obrigado. Outra funcionária atende o telefone, mas o diálogo é bem curto. Quem tá falando? Celso Russomano. Com quem eu falo? Com a Marta, só um momento. A ligação cai. Olha, caiu a linha.
Desligaram a linha. Então, o Russumano lê um laudo emitido pelo Instituto Médico Legal, enquanto a produção tenta um novo contato. Sandra Cristina dos Santos é a nossa consumidora, histórico a paciente, né? Refere a atendimento dentário na clínica CEPEM de odontologia no dia 13/3 de 2012, tendo uma lima dental retirada no elemento dental número 14, ou seja, no dente 14, de forma imprudente pela dentista. Segundo o relatório do Dr. José Olavo Nacli, tem o CRO dele aqui, que é o número do dentista, a paciente Sandra Cristina dos Santos esteve em consulta no dia 30/7/2012 e foi realizado um retratamento do canal e a retirada da lima do conduto. E aí vem as perguntas do delegado de polícia, né, sobre a situação, né? Discussão e conclusão. Conclui que a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave pela incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias. Então, os exames mostram, está dando ocupado agora, direto, eles sabem que a gente quer falar com eles. Então, por mais de 30 dias. Então, o que diz o Código Penal? O que diz o Código Penal em relação a isso? Diz o seguinte, olha só. Das lesões corporais, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, lesão corporal de natureza grave, que é o caso que nós estamos nos referindo, né? Que torna a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Reclusão de 1 a 5 anos. Então isso é grave, nós queremos falar com eles. Ela não está nem querendo discutir a questão penal. Ela quer sim reparar os danos causados. Nós vamos atrás da clínica para resolver o problema. Segunda-feira nós voltamos com esse caso. Como ninguém da clínica quis conversar com o Celso Russumano, você acompanha o desdobramento deste caso agora, ao vivo. A ligação até caiu, mas o dente da Sandra não pode cair. E a Sandra passou um fim de semana meio difícil, tá complicado o negócio aí, ela tá contando pra gente, né? Ô Celso, ela precisa reaver esse dinheiro, porque ela pagou 2 vezes. Ela pagou para um dentista que não fez a parte dele e depois pagou mais ainda para um outro dentista que refez aquilo que não tinha sido feito e fez da maneira correta. Pois é, e a CEPEM até devolveu o primeiro valor a ela, que era de R$350, só que o dano causado pela lima que quebrou dentro do canal do dente dela foi muito maior. Então, nós conversamos com a CEPEM e eles mandaram um comunicado para a gente que eu passo a ler agora. A CEPEM, clínica odontológica com mais de 20 anos de mercado, trabalha com profissionais experientes e diversos especialistas com títulos das melhores instituições. Esclarecemos, se tiver alguma coisa aqui que não condiza com a verdade, você, por favor, me corte, tá bom? Esclarecemos que a senhora Sandra Cristina dos Santos esteve em nosso consultório no dia 27 de janeiro de 2012, sentindo dor de dente e apresentando inchaço no rosto. É exatamente isso? Eu tive, mas não nessa data. Não foi nessa data? Foi uma primeira vez que eu fui lá. Que data foi? Foi bem próximo, uma semana antes, mais ou menos. Uma semana antes. Da data do dia 3, do que eu passei lá. Sentindo dor de dente, apresentando inchaço no rosto, recebeu tratamento de emergência como procedimento padrão da clínica, foi encaminhada para um especialista em endodontia, exatamente, com experiência de mais de 17 anos na área. No dia 14 de março de 2012, novamente em situação emergencial, a senhora Sandra voltou apresentando grave inchaço e dores agudas, é isso? Isso. Tá. Foi atendida pela especialista. Na ocasião, iniciou-se um tratamento endodôntico de canal, abre aspas, parênteses, canal, né? Apesar de anestesiada, à vista do quadro agravado pela ausência da paciente na consulta anterior, ela apresentou muita dor. Você faltou em alguma consulta? Não. Não faltou? Não. Bom. O que acarretou na interrupção do tratamento. Uma nova consulta, então, foi agendada para a semana seguinte. No dia 15 de março de 2012, a paciente retornou no consultório, relatando que seguia sentindo dor e inchaço e foi novamente atendida e medicada para que retornasse em consulta já previamente agendada.
Nesse mesmo dia, ao sair da consulta, a senhora Sandra relatou que não estava satisfeita e solicitou a restituição do pagamento iniciado, o que ocorreu prontamente. O atendimento da paciente ocorreu há 1 ano e meio atrás. Desde então, ela não voltou a procurar a clínica para solicitar a finalização do tratamento ou qualquer outro tipo de ressarcimento. Você procurou eles? Procurei, depois de 3 dias avisando que tinha uma lima na minha boca. E eles falaram que se eu quisesse tirar a lima, tinha que ser lá. Falei, aqui eu não vou tirar. Pois é, complicado, né? De uma forma ou de outra, continuo lendo a nota, dando direito de resposta, já que nós consultamos a empresa para ver se a empresa queria falar pessoalmente aqui e eles não quiseram, resolveram mandar a nota. Diz o seguinte: agora, ciente do fato, pelo programa da tarde, no quadro Patrulha do Consumidor, a clínica coloca à disposição para o ressarcimento solicitado e esclarecer qualquer outras dúvidas restantes. Aguardamos contatos com os dados bancários para o envio do valor solicitado. Atenciosamente, CPEM Odontologia, relacionamento com a imprensa. Gleides de Paula assina esse comunicado, assessora de comunicação. Então, a clínica está dizendo aqui que vai te devolver o dinheiro, ressarcir as despesas que você teve ao longo desse tempo para que o seu dente fosse tratado. Pelo que eu estou sabendo, ainda não terminou o tratamento. Não terminei. Mas vai com certeza terminar. A clínica está cumprindo sobre a obrigação de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos acompanhar o caso. Depois que o dinheiro for devolvido, você volta aqui para mostrar que resolveu o problema. Tá bom? Tá bom, então. Ok? Obrigada. Tá bom assim para você? Resolve o problema? Resolve. Então tá bom. Legal, Sandra. Que bom que você ficou satisfeita. Não 100%, porque sempre quando a gente ouve essa tentativa de alguém jogar pra gente um problema que não é nosso, que é do outro lado, a gente fica um pouquinho chateado. Mas devolvendo o dinheiro já é o suficiente para Sandra voltar. Na verdade, ressarcindo. O dinheiro foi devolvido, ressarcindo o prejuízo que ela teve por conta da lima que quebrou dentro do canal dela. Legal, Sandrinha. Melhor assim, né? Valeu. Você vai voltar a sorrir com certeza. Vai dar tudo certo, viu? Fica tranquilo. Agora também quem tá com problemão é o senhor Rubens. Ele comprou uma van 0 km para trabalhar e só teve problemas. Desde falhas mecânicas até um pagamento que não foi reconhecido pela concessionária. Aí ele entrou em contato com a loja, fez as revisões necessárias, mas a van voltou a apresentar defeitos. Vamos entender melhor essa história. Acompanhe. Rubens de Freitas comprou uma van Topic SL Luxo de 13 lugares nova, 0 km, em novembro de 2012. Mas a partir desse momento, ele só teve problemas, pois a Topic veio com diversos defeitos. E depois da primeira revisão, a van ficou pior do que já estava. Acompanhe este caso. Este é o meu carro, da onde eu tento tirar meu sustento. E infelizmente só está me dando problema até hoje, entende? Que eu arrumei um serviço que eu faço entrega domiciliar de produtos, entende? Mas infelizmente o carro não vem correspondendo à minha necessidade. Bom, na primeira semana que a gente precisou usar o carro, me deu problema de vazamento de água no para-brisa da frente. A gente pediu com eles, foi trocada a borracha, mas não resolveu nada. Logo em seguida me deu um outro vazamento de água na porta traseira, que não foi arrumado. Essa borracha até hoje só foi prometido de troca, não foi feita essa troca. Me quebrou o parafuso do sustento da roda na rua que eu estava trabalhando. Quase tombei o carro, entende? E com 15 dias quebrou do outro lado. Amenizaram, mas não foi a solução, entende? E eu estou tendo um grande transtorno com o carro. Mas os problemas da Topic não param por aí, não. Pedi para que fosse feita a revisão, pedi as calotas do carro que não tinha, o macaco que veio faltando peça, entende? Eles ficaram de arrumar, não arrumaram. Aí me arrumaram as calotas, colocaram, não sei como. Quando cheguei em casa, 2 delas já tinham caído na marginal Tietê, entende? E na sequência do dia a dia, as outras 2 também caíram. Acabei perdendo as 4 calotas também, entende? Por uma coisa que não tinha nada a ver com outra. Tudo serviço mal feito e ruim, entende? Roseli, filha do senhor Rubens, dá mais detalhes do que aconteceu com a Topic. Retirei o carro da loja num sábado. Na segunda-feira o carro já começou a apresentar problemas.
Entrei em contato com a loja, não tive resposta nenhuma. Como se não bastassem os problemas com o carro, comecei a ter problemas de pagamento também com essa loja. Porque foram dados 3 cheques predatados, 30, 60 e 90. E eles me depositaram esses cheques todos num único dia. E agora os cheques, os 3 foram pagos, foram compensados e eles insistem em dizer que tem um cheque com eles. E eu fiz o extrato da conta do meu pai, abri a conta para o setor financeiro da empresa e mostrei que esse cheque foi compensado, mas eles insistem em dizer que eu devo esse valor de R$ 1.500 para eles. A situação e a relação com a loja de carros só piorava. Para minha surpresa, recebi uma notificação extrajudicial de um escritório de advocacia que a Jim Motors contratou, querendo receber o valor do cheque, mais multas, encargos e despesas. Entrei em contato com esse escritório, conversei com a advogada responsável, ela não sabia absolutamente nada sobre a história desse cheque. Só que o Ricardo, que é o proprietário da Jim Motors, tinha contratado para ela fazer a cobrança desse cheque, mas não falou motivo, não explicou nada. Ficou uma coisa vaga, né? Porque esse cheque está pago. Ela disse que entraria em contato com ele para esclarecer a situação e voltaria a me ligar. Também não ligou, estou aguardando até hoje. A notificação está comigo. Rubens e Roseli não aguentam mais esta situação. Eu já conversei com meu pai, o que nós decidimos? Nós queremos nosso dinheiro de volta. Queremos devolver esse carro, porque a confiança, o sonho acabou. Então, eu quero meu dinheiro de volta para que eu possa comprar um carro onde meu pai tenha um mínimo de segurança, né? Para ele poder trabalhar. Celso, conto com a sua ajuda, conto com a ajuda do programa da tarde para poder resolver a minha situação, entende? Porque eu não sei mais o que fazer. Seguinte, essa van aí é um instrumento de trabalho do seu Rubens. É um instrumento, ele precisa para transportar as coisas. Sem essa van, ou com a van na garagem, não adianta nada sem funcionar. Aliás, aquela imagem que a gente está vendo da água ali, não é teto solar, né? Essa é com teto de chuva. Nossa! Porque, aliás, nem precisa ter o teto, porque tem, não sei o que é esses buracos, infiltração. É um novo tipo de acessório, Brito, para poder lavar o banco. Você lava a parte externa e automaticamente lava a parte... Para não dizer que é um absurdo isso, né? Eu nunca vi. Tem que rir para não chorar. Você imagina, Ana Hickman, que essa água cai. Aí, 3 dias depois, como é que fica o cheiro dentro do carro? De mofo. É um de horror, umidade. Um horror. Não dá para usar o carro e o carro foi comprado 0 quilômetros. Isso não dá para acreditar, né? Se fosse um carro usado, você até entenderia. Os problemas não param aí. O Rubens vinha com a van, de repente uma das rodas caiu. Isso. Caiu uma das rodas. Foi na onde quebrou o parafuso e a roda virou para dentro. Mas o senhor bateu o carro, pegou um buraco, não, alguém... automático. Enfim, nada. Descendo uma ladeira para dentro do meu serviço, fazendo as minhas entregas, deu aquele baque, bateu até a frente do para-choque no chão e a roda entortou para dentro. Nossa. Tentei ver dentro do que foi possível, não dava assim, a olho nu, né? Fui-me embora. E o senhor escolheu esse carro especificamente sem Não, mas espera aí, não acaba. Foi uma roda de um lado. De um lado. Depois caiu a do outro. Então virou o carro dos Flintstones. É um problema de fabricação isso, será? Exato, é um vício de fabricação, porque os parafusos, de acordo com o que ele estava me explicando, né, no fabricante, e esse carro é um carro chinês, correto? É chinês. Lá eles fazem os parafusos ocos. Então, quando chega aqui no Brasil... Parafusos loucos? Oco, parafuso oco. E quando chega aqui no Brasil, também, esses parafusos não suportam as ruas aqui. Agora, vale lembrar que aquelas caixas todas que vocês viram dentro do carro, não são caixas pesadas, é um material leve que você material levíssimo. Levíssimo. É plástico. É plástico, que você carrega e faz as entregas. Quer dizer, não haveria motivo para acontecer o que aconteceu. Mas, Celso, até uma questão de peso, a gente vê uma Topic como essa, são 13 lugares, correto? Então você coloca ali 13 pessoas. Você vai ter pelo menos 1 tonelada de carga. Se você for contar entre 800 quilos de 1 tonelada, deveria suportar? Deveria. Mas eu estou dizendo... exatamente isso, Ana, que mesmo não transportando peso, ela
soltou uma das rodas, a suspensão quebrou o parafuso e do outro lado, posteriormente, também. Imagina se ela tivesse lotada. Um monte de gente, 13 pessoas. Mas em velocidade que é pior. Um acidente grave que não seria. Sem dúvida. Portanto, havendo vícios e como a lei estabelece, passou mais de 30 dias, não solucionou o problema, o consumidor tem direito à devolução da quantia paga, monetariamente atualizada e eventuais perdas e danos. Vamos ligar lá para conversar com eles, porque, de fato, tanto o Rubens como a Roseli não aguentam mais ir até a concessionária e tentar a solução para o problema. Quantas vezes vocês já foram lá? Rubens? Eles falam, você não entende. Você chega lá, você põe. Eles falam o quê? Compra um guarda-chuva para quando chover. Eles falam que vão trocar as peças, que é pra gente aguardar. Mas, na verdade, eu teria que trocar o carro, o veículo. E nada. Alô? Vai rolar. Vai rolar. Fica por isso mesmo. Estamos chamando. Que dor de cabeça, hein? Há um ano vocês estão vivendo Daqui a isso. pouco vence a garantia, né? Alô, quem fala? É Cícera. Cícera, boa tarde. Eu sou o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem, e você, Celso? Tudo bom. Cícera, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão. Estou eu aqui no estúdio, Ana Hickman, a Ticiane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo o Rubens e a Roseli reclamando de que compraram uma Topic e que essa Topic dá uma série de problemas. Já foi várias vezes para a concessionária, os problemas continuam acontecendo da mesma maneira, eles não aguentam mais e eu quero conversar com alguém aí para ver como a gente resolve o problema. Com quem a gente pode falar? Só um minutinho. Tá bom, muito obrigado. Quanto o senhor pagou por essa van? 46 é o preço dela, mais o financiamento. Na verdade, você deu 17 de entrada, foi isso? Tá no verso. 17 mil reais de entrada. Nem o recibo do carro eles me deram ainda. 17 mil reais de entrada e o resto foi financiado. Tá, Oi? Só um minuto, por gentileza. Tá bom, muito obrigado. Estamos aguardando. Por nada. Esse daqui é o cheque que foi... Esses 11 mil eu fiz um TED para conta da empresa. E aí o vendedor marcou nessa folha que está embaixo desse azulzinho. O restante que eu levei na loja para ele falou que providenciaria os recibos. Até hoje. Até hoje não te deu. Gente, é tudo errado. Tudo errado. Fala para vocês então que era só fazer um remendo com cola. Com Durepox. Com Durepox para que resolvia o problema parar do de chover dentro do carro. O outro fala que você tem que, na hora da revisão, você tem que pagar a troca de óleo. Tá? Oi? Desculpa. Um minuto você vai falar com o senhor Jair. Jair, tá bom. Muito obrigado. Isso, tá? Seu Rubens, a revisão já estava Já falaram com o Jair lá? Não, Jair, se eu não me engano, ele é só vendedor. O responsável pela empresa é o Ricardo. E o pós-venda fica nesse telefone, que é o Edson. Alô? Jair? Pois não? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? É o Celso Russomano, eu acho que a pessoa que atendeu o telefone já te passou que nós estamos ao vivo pela Rede Record Televisão. Estou eu, Ana Hickman, a Ticiane Pinheiro e o Brito Júnior aqui, recebendo o Rubens e a Roseli. Você conhece os dois? O seu Rubens, acho que faz tempo que ele não vem aqui. Eu estava tentando me lembrar enquanto isso. Então, o seu Rubens, Rubens de Freitas, tem 61 anos de idade, comprou uma Topic de vocês. A Topic entra água pelos vidros, as duas rodas já se soltaram, o carro está cheio de problemas. Eu verifiquei o carro pessoalmente, fiz questão de ver a situação do carro e acho assim que a qualidade do produto não está aquela que a gente espera de um veículo para carregar carga, né? De uma forma de carregar carga e gente, de uma forma ou de outra, eles reclamam aqui de que por várias vezes já eles foram até aí, inclusive conversaram com o Ricardo várias vezes e não conseguiram resolver os problemas do carro, não tem peça de reposição, toda vez que eles pedem, não conseguem. Ele teve um problema que ele bateu o farol do carro, ele queria até comprar a peça, porque se bater o farol está fora da garantia. Disseram para ele, olha, não tem a peça, você cola aí com Durepox. Durepox. Com Durepox, que fica tudo bem. O Jair é assim mesmo? Olha, de forma alguma. O que a gente precisa ver, eu sei que a borracha do vidro que realmente estava vazando, isso a gente lembra sim, porque não foi só o caso dele. A gente tem mais um caso parecido. Sei. A gente está aguardando aqui. E assim que chegar... Está aguardando o quê? Peraí, Jair, aguardando o quê?
A gente está aguardando chegar da importadora, que é quem fornece A pra borracha, é gente. isso? A borracha. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jair. Você é uma pessoa que está aí no mercado de consumo, conhece pelo menos o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, não conhece? Claro, claro. Bom, dentro da garantia, quando não tem peça, o que o fornecedor é obrigado a fazer? Na verdade eu preciso ver, acho que a gente tem um prazo para atendê-lo, né? 30 dias, é o que diz a lei, né? Isso, aí a gente precisa ver direitinho, quando foi feito, quando ele entrou aqui com esse pedido, e com essa garantia, mesmo pedido em garantia, e quando a gente lançou esse pedido para a fábrica, o que ela já demorou para fazer para a gente. Então, já passou muito mais do que 30 dias, né? Na verdade, já passou mais de que meses. Quantos meses? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano, que o problema do vidro ele tem. Mas aí, veja bem, não é só o problema do vidro, né? Porque o vidro, quando joga, nossa produção, se você tiver uma televisão aí, você pode ver, a gente coloca a imagem de novo no ar, nossa produção jogou água com uma mangueira. E é incrível, não é que chove, escorre água de uma forma absurda, molha todo o carro por dentro. Isso não dá para a gente entender num carro comprado 0 quilômetro. Agora, se fosse só o problema da água que está caindo dentro do carro, agora o carro está com um monte de problemas. Aproveita o ensejo para conversar com o Jair e explicar para ele, Rubens, todos os problemas que você tem no carro que não foram solucionados até hoje. Foi o problema já apresentado. Tem o da seta, onde joga água no para-brisa, que nunca funcionou, foi lá para reposição, sumido com a peça, o pininho que agita o outro dentro, voltou sem, e nada disso foi dado. Freio, funciona bem o freio? O freio, essa parte funciona. Assim, na verdade, a gente... O carro tem o vazamento de óleo que eu vi lá, não consegue resolver o problema do vazamento do óleo do carro. Já veio esse vazamento que o Celso está falando, já veio desde o início, foi demandado isso aí, e vai empurrando, entende? Vai ver. Já explica uma coisa para mim. As rodas do carro, as duas rodas se soltaram. A gente tem uma equipe preparada aqui para atender. A gente não tem por que empurrar nada com a barriga. Não tem ninguém. Ninguém está falando que vocês estão empurrando com a barriga. É você que está falando. De uma forma ou de outra, não resolveu o problema, né? O seu Rubens comentou, mas a gente está aqui, estamos com as portas abertas para resolver esse tipo de problema. A gente vende bastante, graças a Deus. A gente tem muito cliente satisfeito e a gente está aqui para resolver. Eu realmente desconheci. Eu estou nesse cargo como em pós-venda, eu estou aqui há 3 meses. Pois não. Então, realmente, eu não conhecia esse caso do seu Rubens. Eu peço que ele... Mas o Ricardo, o que ele faz aí, o Ricardo? O Ricardo é o proprietário, não é isso? Da empresa, diretor? É o supervisor, nosso gerente geral aqui. Gerente geral. Ele conhece muito bem o caso, ele vem acompanhando o caso desde o início, e o medo do Rubens e da Roseli é que está acabando o prazo de garantia e as coisas não se resolvem e eles estão com medo de perder a garantia. Agora, deixa eu só deixar claro aqui publicamente que quando um vício ocorre e ele não é solucionado, imediatamente a partir do momento que a empresa é comunicada de que existe esse defeito, para de contar o tempo de garantia. Ou seja, ali cessa. É como se o teu relógio tivesse parado, dali para frente ele não funciona mais e só vai funcionar depois de resolvido o problema. Portanto, você sabe muito bem, Jair, que eles não vão perder a garantia, não é isso? Claro, não, mas pode ficar tranquilo. Eu peço, agora o Ricardo está aqui com a gente também, eu peço que tragam o carro aqui, porque não vai, a gente vai resolver. De um jeito ou de outro, que seja, se for o caso, trocar o carro, a gente troca o carro, mas agora alguns problemas apresentados não tem nada muito sério. Graças a Deus não tem nada que seja muito sério. A gente não solta as duas rodas e não é sério. Peraí. Jair, deixa eu te fazer uma coisa. Te fazer uma pergunta. Você está aí há 3 meses, você já deve ter sabido disso. Você sabia que os parafusos que vêm com esses carros, na suspensão, eles, de acordo com o que o Rubens me relatou aqui, e foi relatado a ele pelo pessoal técnico, ou seja, pelos mecânicos da oficina, eles são, os parafusos são ocos, né? Então, as duas rodas, primeiro uma numa oportunidade, depois a outra, a roda da frente, as duas se soltaram, caíram as rodas, o carro ficou arreado no chão por conta da má qualidade dos parafusos. Aí trocaram os parafusos para resolver o problema. Aí você vem me dizer que não é grave, porque se ele tivesse em velocidade, ele teria morrido e matado as pessoas que estavam dentro do carro. É grave. Como eu falei, o problema dos pneus eu desconhecia. O que a gente vai ver realmente é uma exceção, porque a gente já vendeu muito carro aqui, muito Topic, e nunca nenhum carro... Pode falar, Roseli. A Roseli quer falar com você, Jair.
Sabe, Jair, isso é um absurdo, porque eu estive várias vezes aí na loja, eu conversei com o Edson, que se identificou como pós-venda, eu conversei com o Paulo, e nunca ninguém me esclareceu nada, nunca ninguém solucionou nenhum problema. O dia que eu liguei para o Edson e falei para ele que eu ia chegar aí, ia quebrar, ia destruir essa loja, o Ricardo em 5 minutos me ligou. Eu falei para o Ricardo que eu queria fazer a devolução desse carro, que não tem condições do meu pai trabalhar com um carro desse. E se eu tivesse com a minha família na estrada, em alta velocidade, é simples, a roda soltou, morreu todo mundo, acabou. Isso não, você fala que isso não é grave? É muito sério. Esse problema da roda, a gente vai ter que ver o que houve. Não, o problema é o seguinte... Eu vendeu muito carro, não, Jair, o problema é o seguinte, eu comuniquei há meses que eu queria fazer a devolução desse carro. Entrei em contato com o vendedor, com o Francisco, ele me disse que em 7 dias ele me retornaria. Que ele ia conversar com o Ricardo e me retornava. Passaram-se meses, está para chegar a concluir 1 ano. E ninguém me retornou. O dia que eu falei com o Ricardo que eu ia quebrar tudo... Ele me ligou na minha casa, eu falei para ele, eu quero fazer a devolução desse carro. Ele disse para mim que fazer a devolução de um carro não era tão simples assim, que eu procurasse os meus direitos. Só que não era para eu aparecer aí com um advogado vestindo terno xadrez e camisa laranja, porque ele engole todos. Então, eu não levei um advogado usando terno xadrez nem camisa laranja. Até porque não é Mas eu tô junina, levando né? o Celso Russomano, tá bom para você? Claro, não, eu peço que a senhora traga aqui, porque a gente também tem problema. Esse problema da roda realmente é muito sério, mas assim, nunca aconteceu isso e a gente não estava ciente desse problema. Bom, Jair, é o seguinte, agora vocês estão cientes do que está acontecendo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar esse caso, eu vou pessoalmente com eles aí, eu quero ver esse carro em perfeitas condições. O carro, eu abri, o motor fica debaixo do banco dianteiro, eu abri... levantei o banco e para ver o motor, eu fiquei horrorizado de ver um carro com 17 mil quilômetros, só tem 17 mil, veja que ele andou em 1 ano muito pouco, 17 mil quilômetros e o carro vazando óleo por tudo quanto é lado. Quer dizer, isso não é o que a gente espera de um carro para uso profissional, ou seja, se o carro é para uso profissional, tem que ser mais resistente do que um carro que fosse usado domesticamente. Então, Jair, nós vamos dar a oportunidade de vocês mexerem no carro. Agora, se não ficar bom, está valendo o artigo 30 o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os 30 dias para troca do produto ou devolução da quantia paga. Nós vamos ver como é que a empresa vai se comportar, tá bom, Jair? Tudo bem, pode contar com a gente que vai ser resolvido sim. Então, eu vou pedir para eles, quando é que vocês podem levar o carro lá? Quinta-feira eles vão levar o carro aí, a minha equipe vai acompanhar, eu vou pessoalmente acompanhar esse caso e vamos ver se vocês vão agir da maneira correta e vão resolver o problema, tá bom? Pode ter certeza. Ok, muito obrigado. Obrigado. Até logo. Legal, Celso Rubens, Roseli, que é filha do seu Rubens, muito obrigado, tomara que se resolva. Eu só quero, para arredondar, o Celso vai voltar amanhã com o Patrulha do Consumidor, dizer que nunca se vendeu tanto automóvel como hoje no Brasil. Tá fácil o crédito, eles vendem, e aí tem muito carro bom, muita coisa que só tinha importado antigamente, que agora está sendo feita no Brasil. Isso tudo é a parte boa, mas também tem umas coisinhas no meio aí que eu vou te falar, chove dentro, cai a roda. Espero que seja resolvido esse problema. Vai resolver, né? Vai resolver.